Eu queria te perguntar, Duda, sobre essa história do treino do Flamengo, né? Pelo fato de a gente ver várias camisas, pelo fato de hoje os times brasileiros serem equipes realmente sul-americanas e terem esse impacto, né? De atrair torcedores de outras nações também. Tudo bem, Duda? Oi, Lino. Muito boa tarde para você, pro Losete, pro Grafite, pro PC, para todo mundo que nos acompanha aqui no Seleção. Olha, ontem rolou o treino aberto do Flamengo aqui em Gainesville, na Flórida. Foi no estádio do Florida Gators, um estádio gigante, lindo, que tem capacidade para mais de 85 mil pessoas e cerca de 1.000 torcedores estiveram por lá. A gente não pode falar torcedores flamenguistas, porque como você mesmo falou, as imagens mostram, né? Tinha gente com a camisa do River, tinha gente com a camisa do Palmeiras, do Grêmio. Então realmente é uma comunidade que torce pro futebol no geral e foi ver o Flamengo. E tinha muitos latinos. Eu conversei com eles, quem é que vocês conhecem do Flamengo? E eles realmente acompanham o futebol e falavam vários jogadores. A gente conhece o Matheus Cunha do videogame, a gente conhece o Rossi, a gente conhece, claro, Alexandre, Felipe Luiz, todos eles falavam desses nomes, né, que são mais mundiais. E aí eu achei um grupinho de crianças que jogam futebol aqui em Gainesville, que são daqui mesmo, e perguntei, vocês conhecem o Flamengo? Daí eles falaram, sim, a gente sabe que é o time que o Vini Júnior costumava jogar. E aí foi legal ter essa declaração, né, porque são crianças que viram o Vini Júnior ganhando o FIFA The Best, que sabem que ele é o melhor jogador do mundo atualmente e que ele já jogou no Flamengo. Então eles falaram, a gente queria muito vir ao treino porque a gente queria ver o time que o Vini Júnior, o melhor do mundo, jogou. Então foi um clima bem legal ontem, tava frio, vocês estão falando de frio, tava frio ontem, até que de tarde veio um solzinho, mas na hora do treino, que foi pro início da noite, a temperatura chegou a cair assim para uns 4 graus de sensação térmica. E aí eu converso com vários jogadores, Bruno Henrique, Léo Pereira, todos falando, muito frio, a gente tem que aquecer muito, tá complicado, tá doído. Michael falou isso também. Mas quando eu cheguei para conversar com o Alexandre, que jogou muito tempo no frio, muito tempo na Europa, eu perguntei, e aí, essa torcida tá te aquecendo porque tá frio, né? Ele falou, olha, o frio pra mim é o de menos, eu gosto, se eu pudesse, eu treinaria e jogaria o tempo inteiro no frio, o que é difícil pra mim, na verdade, é o calor do Rio de Janeiro. Então temos um jogador do Flamengo que tá gostando desse clima aqui de Gainesville, desse clima mais ameno na Flórida. Alexandre tá curtindo treinar por aqui. E pra gente falar um pouquinho do treino de ontem, Lino, o Felipe Luiz, mais uma vez, foi bem participativo no treino. A gente tem visto as duas facetas do Felipe Luiz, né? Aquele que participa com os jogadores, que parece até um jogador que tá ali ao lado, aquecendo, correndo, e o Felipe Luiz que fica mais, sempre perto da bola, mas mais observando, mas dando instrução, conversando o tempo inteiro com o auxiliar técnico dele, o espanhol Ivan Palanco. Então, o Felipe Luiz está mostrando essas duas facetas durante o treino. Ontem, por exemplo, ele ficou o tempo inteiro perto da bola, dando as orientações, mas no finalzinho, quando os jogadores foram desaquecer, fazer um trotezinho, ele foi junto, correu junto com os atletas e aí dando motivação para todo mundo. A gente conversou ontem com o Everton Araújo também, ele falou que é muito inspirador ver um técnico fazer tudo isso e dar mais motivação para eles. Então, bem legal esse treino do Felipe Luiz, que fez uma atividade em campo reduzido, né? Até para ter gols. Então, ele trabalhou bastante essa atividade de movimentação com finalização e os torcedores puderam comemorar gol do Bruno Henrique, gol do Alcaraz. Então, foi um clima bem gostoso. Ele fez uma atividade que é bem comum em treinos, né? Que ele dividiu a equipe em 3 times e aí 2 times jogavam um contra o outro com 2 coringas. Esses coringas só atacam. Ou seja, uma atividade para trabalhar a superioridade numérica na hora de atacar e a inferioridade numérica na hora de defender. Foi uma atividade bem legal de assistir aí o técnico Felipe Luiz, mais uma vez, botando muita intensidade. Agora, para a gente falar um pouquinho da programação do Flamengo, os jogadores tiveram uma manhã bem tranquila por aqui, puderam dormir até mais tarde, agora vão almoçar, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva com o Michael, a gente vai conversar com eles por aqui, e aí depois o elenco do Flamengo vai treinar às 3h30 da tarde no horário local, 5h30 da tarde no horário de Brasília. Eles estão treinando num campo de futebol feminino que fica a 800 metros daqui. E uma curiosidade é que a comissão técnica vai andando para lá, tá? Eles
vão conversando, às vezes dando um trotezinho para aquecer nesse frio. Os jogadores vão de ônibus mesmo. E aí amanhã o Flamengo tem mais um treino, na sexta tem outro treino, no sábado faz o último treino aqui em Gainesville e parte para Fort Lauderdale, porque domingo tem um amistoso contra o São Paulo lá em Fort Lauderdale, no estádio do Inter Miami. Vai ser bem legal, a gente vai acompanhar tudo e vai mostrar para vocês. E pra gente finalizar, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, a gente trouxe ontem que o Juninho faria exames, ontem mesmo ele fez, foi aprovado, já assinou o contrato com o Flamengo de 4 anos, mas faltam agora as outras partes assinarem, o Karabakh do Azerbaijão e também o Flamengo. Assim que todo mundo assinar esse contrato, o Flamengo vai fazer o anúncio oficial do primeiro reforço da temporada. Isso vai acontecer a qualquer minuto, tá? Falta realmente só essa assinatura das últimas 2 partes para fazer esse anúncio. E sobre o mercado, o Flamengo segue de olho no Jorginho, não quer pagar nada pro Arsenal, mas quer aí que tá negociando com o Jorginho questão de luvas, de salário, não quer ter que pagar um salário astronômico pro jogador, então esse é o momento de uma negociação ainda sem propostas oficiais. E o Flamengo segue no mercado também na busca por um zagueiro por conta da saída do Fabrício Bruno. Tem alguns nomes aí no radar, alguns nomes que eles estão olhando, inclusive no mercado internacional de brasileiros que estão em fim de contrato, mas ainda é tudo muito inicial, muito conversado, e aí depois sim, eles não, sem pressa nenhuma, eles vão fazer uma proposta em que eles acharem melhor. Lino, um abraço para todo mundo aí, bom programa, do frio de Gainesville para o calor do Rio de Janeiro. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. O dia a dia do Flamengo, que também tem alguns cuidados naturais, né? O Arrascaeta está tendo um trabalho especial para que ele possa ter uma temporada um pouco mais tranquila. Esse é o momento em que cada jogador tem uma carga, né, Grafite? Cada jogador se administra de um jeito, porque senão você perde. Mudou o método de preparação física que era feita nos anos 90, anos 2000, que todo mundo corria a mesma coisa, todo mundo fazia o mesmo trabalho e acabava sobrecarregando o jogador que não tem uma condição física tão avantajada como o outro, cada um tem um organismo diferente. Então, hoje em dia, é tudo preparado dentro das condições técnicas e físicas de cada jogador. E o Flamengo, como a Duda trouxe, está indo na contramão do futebol brasileiro, né? Ele não quer pagar a transferência para o Jorginho, não quer pagar salário astronômico para o Jorginho também, porque tem clube aí fazendo loucuras. Pagando salário astronômico, querendo pagar a transferência dos jogadores, o Flamengo está indo na. O que está fazendo loucura, que você acha? Não, tem clubes aí que quer pagar transferência, quer pagar salário astronômico. Eu também estou achando que os valores no futebol brasileiro estão escalando de fora de ordem. Tá tudo muito. Assim, mérito. Ninguém bota um revólver na cabeça do clube. Eu quero ganhar isso e vou ganhar. O clube aceita pagar, mas realmente virou um número astronômico. A gente está discutindo contratação em milhões de euros, de dólares, né? O Canóbio está chegando no Fluminense agora com 6 para 7 milhões de euros. A contratação mais cara do clube. Mais cara da história do clube. Aí o Júnior Santos está para ir para o Atlético Mineiro com 31 anos de idade. Na faixa dos 6, 7, o Botafogo não está querendo liberar por 6, 7 milhões, também de dólares, de euros, isso tudo está batendo um pelo outro quase. Então, você chega num ponto de discussão que não parece mais futebol brasileiro. Não, há um mundo à parte envolvendo essas negociações e deveriam parar um pouquinho, e esse ponto trazido pelo Grafite é muito interessante pelo seguinte: se tem um clube com saúde financeira estável no Brasil, pressão 12/8, esse clube é o Flamengo. Né? Tem também o Palmeiras, mas o Flamengo é um clube que a pressão está 12/8, não é de agora, não, já de muito tempo. E, no entanto, eu acho que há uma cautela por parte do Flamengo, porque ano passado a movimentação de mercado do Flamengo levou a pagar cifras altas, e o Alcaraz é o exemplo mais bem acabado aí que nós tivemos de negociação. Outro aspecto é que o elenco do Flamengo ele não precisa de tantos reforços assim. Se você olhar, você precisa de um centroavante que possa suprir o espaço aberto com a saída do Gabriel. Veio o Juninho agora para de alguma forma, sobre por característica... Eu entendo assim, o do Juninho, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, eu não tenho como falar se é uma ótima contratação, e eu acho que aí é o tempo que dirá. Olha, o Flamengo acertou. Óbvio que por ter o Flamengo investido nele é porque a avaliação é de que ele vai ser muito útil à equipe do Flamengo. Fora isso, você precisa de um zagueiro, mas o elenco do Flamengo, olha o elenco do Flamengo, gente. Sim. Ele não precisa ficar indo ao mercado, ele não precisa fazer o que o Cruzeiro fez.
Ele sequer precisa fazer o que o Palmeiras fez. Não precisa. Não precisa. O Flamengo tem 2 lacunas. Ele precisa de alguém para ser um centroavante enquanto o Pedro não volta. E precisa de um zagueiro, porque saíram Fabrício Bruno e Davi Luiz. É outra ideia, né? Ideia de continuidade. O Botafogo talvez não precisasse, mas investiu no vai e vem de jogadores, porque o projeto da SAF é esse, é negociar jogadores, é ter movimento. Essa saída do Botafogo ela é curiosa, porque ano passado, quando era olhado de uma outra maneira, por causa do que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2023, no início do ano, 13 jogadores saíram do Botafogo. 13. Ninguém notou, porque era um Botafogo que era mais motivo de chacota do que de atenção. Porque estava mudando o patamar, o campeonato, nível, né? coisa e tal. Esse ano saíram 11 jogadores, e é óbvio que entre esses 11, 2 jogadores muito importantes na conquista do título, fundamentais na conquista do título, que foram o Luiz Henrique e o Almada. Agora, é importante a gente dizer, o torcedor olha e fala, o Flamengo quer o Jorginho, mas não quer pagar salário astronômico, não quer pagar para o Arsenal, como vai conseguir o jogador? Então é importante dizer que o contrato dele vai até junho deste ano, significa que em junho ele poderá sair para qualquer outro clube, caso ele não queira ficar com o Arsenal, e caso o Arsenal não queira continuar com o Jorginho, e aí você ganha argumentação. Você pode dizer para o Arsenal, olha, não é que eu não vou te pagar nada, mas de repente eu te pago um valor aqui módico pela liberação antecipada. Por isso é que tem que buscar o acerto com o jogador, para você garantir que se você não vai ter ele agora, você possa ter pelo menos no meio do ano, quando ele estiver livre e pudesse transferir. Basicamente o São Paulo e o Wendel fizeram esse mesmo movimento, né? Se acertou com o jogador para depois tentar convencer o Porto a liberá-lo 6 meses antes do fim do contrato. Se ele não vier agora, vem no meio do ano. Não sei se o Flamengo busca algo similar com o Jorginho. Agora, se a gente for levar essa questão para os outros clubes, o futebol brasileiro vai ter que buscar um fair play financeiro, porque a bolha vai estourar e não vai demorar. Os valores são completamente irreais e fora da razoabilidade. Acho que tem a questão das SAFs, tem a questão das bets, mas tem muito clube que não tem uma coisa ou outra, ou só tem uma, ou finge que tem, ou não tem estabilizado, e está aí mergulhando como se estivesse com a pressão financeira do Flamengo. Não, pois é. O Flamengo, o Palmeiras também, eles não têm, eles não fazem loucuras financeiras.